Nós chegamos ao capítulo 12 da nossa exposição em Atos dos Apóstolos, e o que é interessante de perceber é que depois daquele capítulo triunfal, alegre, do capítulo 11, que Deus tinha manifestado a sua vitória, Deus cumpriu os seus propósitos. Agora a igreja é multiforme, é multiétnica. Agora a igreja de Antioquia socorrendo a de Jerusalém. O negócio inverteu. A gente vê agora que a igreja consolidou. Ninguém pode parar, refrear a igreja do nosso Senhor. Então, depois de um capítulo alegre daquele, mas só que o final do 11 já mencionava que viria coisas piores por aí, viria fome, viria grande escassez no período de Cláudio. Mas se só fosse isso, estava bom. Mas, na verdade, o que acontece aqui é pior. Agora há de novo a mesma perseguição que houve com Estevão no capítulo 8. A mesma perseguição agora acontece com Tiago, através de Herodes. Herodes manda matar Tiago, e o que a gente vai estudar nesse capítulo 12 é que, por mais que os inimigos de Deus ataquem a sua igreja, o Senhor continua governando soberanamente e fazendo a sua obra avançar. Essa é a proposição desse capítulo. O que nós vamos ver nessa manhã é que podem se levantar lutas, obstáculos para a igreja do Senhor, mas o Senhor vai fazer a sua obra avançar através de nós, cuidando das nossas vidas, provendo tudo aquilo que é necessário a nós. Ele vai fazer com que a gente avance o reino através da nossa vida. Então não esqueça disso. Isso é um grande incentivo para nós. Quando nós estivermos desanimados, entristecidos, lembremos, o Senhor faz com que o reino dele avance e nada impede o reino de Deus. É o tema de hoje. Nada impede o reino de Deus, absolutamente nada. Nenhum poder, nenhum homem, nenhuma crise política, nenhuma guerra. Nós estamos aí com rumores de guerra. Nada, absolutamente nada impede o reino de Deus avançar. Essa é a proposição do capítulo 12. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Então, nos concentremos no texto. Veja o que está no primeira parte do texto que nós já lemos. A grande lição aqui, a primeira grande lição que a gente encontra nesse texto é que Deus controla quando a igreja sofre. Veja o que está acontecendo aí. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Que tempo era esse? Aquele tempo que a igreja tinha se tornado multiétnica. Aquele tempo que Deus tinha consolidado, que Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, o tempo de Atos 1 havia chegado em Atos 11, desculpem. E ele tinha concretizado a sua promessa, que nos tornaria suas testemunhas até os confins da terra. E tínhamos chegado, a igreja chegou ao norte de Jerusalém, até a região de Antioquia, 500 quilômetros, o evangelho tinha chegado 500 quilômetros ao norte, tinha entrado para a ilha de Chipre, e Deus tinha manifesto o seu poder. Então é nesses dias que Herodes, quem é Herodes? É aquele mesmo pastor dos dias do Senhor Jesus? Não. Ele já era o terceiro daquela linhagem. Todos os Herodes foi se mantendo no trono por um determinado tempo, enquanto o Império Romano era o dono de todo mundo. A família de Herodes foi se mantendo no trono. Que trono, pastor? Não é o Império Romano? Claro, cada região tinha o seu reinado, vamos dizer assim, debaixo ao reinado do Império Romano. E ali Herodes governava Jerusalém, Judéia, Galileia e até outras regiões ao redor da Galileia. Então, Herodes, é o Herodes Agripa I, é o terceiro da linhagem daquele Herodes que tinha tentado matar o Senhor Jesus. Então, ele está sentado no trono daquela região e resolve maltratar agora a igreja. Ele está tomando o lugar de quem? Lucas é extraordinário nos seus registros. Quem é que fez a mesma coisa de um dia acordar e dizer assim, vamos perseguir a igreja que eles estão crescendo demais? Quem foi? O apóstolo Paulo. Agora Herodes está no lugar de Paulo.
Agora Herodes está fazendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez. Ou seja, passa-se os tempos, só se trocam os algozes, mas a palavra do Senhor continua sendo perseguida. A igreja do Senhor continua sendo perseguida. Vai mudando os personagens, mas a gente continua sendo perseguido. Nada muda. O que nós vivemos hoje não é a mesma coisa? Será que nós não estamos sendo perseguidos hoje ainda? Perseguição ideológica, perseguição política, lei sempre contra a igreja, perseguição sempre contra os ideais da igreja, guerras culturais que a gente vive hoje. Será que não é a mesma coisa? O que é que mudou de lá para cá? Só muda o cenário, só muda o personagem, mas a ideia é a mesma: refrear a igreja de Cristo, refrear o reino avançar, refrear e ir contra os princípios da sua vida. Sempre foi assim. Nunca mudou. O tempo foi passando, a gente só vê personagens sendo mudados. Mas a perseguição continua existindo. E é por isso que é muito importante esse primeiro ponto da gente observar. Deus controla quando a igreja está sofrendo. Mesmo que Herodes tenha se levantado no verso 1 para maltratar a igreja, fazendo, veja o verso 2, passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, veja, Herodes governava politicamente. Lembre-se disso. Para agradar os seus súditos. Quem era o povo dele? Quem era que ele estava reinando? Judeus, samaritanos. Então, para agradar uma parte daquele que ele reinava sobre, ele simplesmente agora resolve perseguir e matar o primeiro apóstolo. Leia o texto com atenção, não perca os detalhes. Nunca um apóstolo tinha sido morto. Nunca. Quem é que morreu até agora em Atos 12? Um diácono, Estevão. Se lembra disso? Outros que foram perseguidos, mas nunca um apóstolo tinha morrido. Agora a investida foi maior. Agora chegou no corpo do colégio apostólico. Tiago é irmão de João e estava no ciclo mais perto do Senhor Jesus. Eram os 3 apóstolos que o Senhor Jesus tinha mais intimidade. Quem era? Tiago, João e Pedro. Não era a panelinha de Jesus, não é isso aqui a ideia, mas ele tinha um relacionamento mais franco, mais aberto, mais próximos com esses 3. E Jesus tinha chamado Tiago de filho de trovão, porque ele é muito impetuoso, ele é firme nas convicções dele. E lembre-se, quando a gente está falando de Tiago, cuidado, que a gente tem uma percepção que esses homens eram tudo velhos, barbudos, cabeludos. Não. Recentemente a gente conversava com o pastor Mateus sobre a idade desses homens. Eles geralmente deveriam ter entre, no máximo, 17 a 30 anos, nesse período de faixa etária. Você sabia que os apóstolos tinham essa idade? Vocês geralmente acham, a gente quando lê o texto, acha que esses apóstolos, eles eram homens velhos, bem experientes. Não, eles eram jovens destemidos, que assumiram a missão e que foram fazer a missão, foram fazer a obra do Senhor. E agora um deles está morrendo, é Tiago, filho do trovão. Mas só que você não pode perder isso também de vista, que quando Jesus estava com eles, em Marcos capítulo 10, verso 35, 39, vocês se lembram que houve aquela discussão, quem é que vai sentar perto de Jesus no reino de Deus? Lembra-se disso? Aí Jesus diz assim, não se preocupem, vocês vão beber do cálice que eu bebo. Que cálice era esse? O que Jesus estava profetizando naquela conversa tão infortuita, tão boba? Ele estava dizendo o seguinte, eu vou ser perseguido, vocês vão. Eu vou ser morto, também vocês vão. Está aqui agora o cumprimento daquela palavra que Jesus disse. Vocês vão beber do cálice que eu bebo. E qual foi o cálice que Jesus bebeu? A morte por causa dos nossos pecados. Qual o cálice que Tiago bebe agora aqui? Morte por causa da igreja do Senhor. Tiago morreu de conformidade com o seu mestre disse. E veja, o verso avança. Vendo ser isso agradável aos olhos, prosseguiu, prendendo também a Pedro.
outro apóstolo. E eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Perceba agora aqui uma coisa. Por que Tiago morre e Pedro é preso? Por quê? Por que Tiago é passado a fio da espada e Pedro só é levado para o cárcere? Por quê? Por que o destino dos dois não é o mesmo? Porque eu e você temos que entender uma coisa definitivamente. Deus controla tudo aquilo que acontece sobre nossas vidas. Deus controla os nossos sofrimentos. Se a um Deus permitiu ser morto, a outro Deus permitirá. Na sequência do texto você vai ver. Será salvo de forma triunfante. Um anjo visitará a cela, arrombará as portas, levará Pedro, conduzirá a cidade, você vai ver isso na sequência, isso mostrando clara e absolutamente que Deus é quem controla os nossos sofrimentos. A um ele vai tirar a mão e vai deixar morrer, a outro ele vai intervir. Por quê? Porque ele tem seus santos propósitos e nada pode tirar Deus de cumprir com aquilo que ele determinou. Pedro é preso. E deixa eu dar mais outra informação, com 4 escoltas de 4 homens, reservando para que esse homem não seja o quê? Solto. E o que vai acontecer com Pedro? Ele vai ser solto. Então observe, não adianta eu e você queremos controlar os nossos sofrimentos e a nossa direção da nossa vida se Deus não é aquele que impõe sobre nós o sofrimento, se ele não intervém, se ele não retirar de nós. Aí você diz assim: isso é injusto. Como que é injusto? Por quê? Porque Tiago morreu? É injusto porque Tiago morreu e Pedro viveu. Quem que ficou melhor na situação? Tiago ou Pedro? Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você tem que ter uma visão alta da morte. Porque o Senhor tem uma visão alta da morte dos seus servos. O livro de Salmos diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus tem deleite quando o santo dele morre. Por quê? Porque ele será recolhido às mansões celestiais, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não há sofrimento mais. Quem ficou melhor, Tiago ou Pedro? Tiago. Então não olhe para o texto dizendo assim, que injusto, por que Deus livra Pedro e não livra Tiago? Lembre-se, Tiago cumpriu o propósito dele aqui na terra e por isso foi agora guardado, assunto aos céus. Mas Pedro tinha ainda alguns papéis a cumprir, alguns objetivos a cumprir e por isso que Deus não interviu. Mas quem foi promovido mais rápido foi Tiago. É aquilo que o apóstolo Paulo também nos ensina. Prefiro 1000 vezes morrer e estar com o Senhor do que estar com vocês, mas a mim ainda é me dado estar nessa carne para trabalhar em prol de vocês. Então, quais são as aplicações desse primeiro ponto para nós? O primeiro ponto que está aí, não é? Deus controla quando a igreja sofre. Quais são as aplicações disso? Veja. Primeiro, não é os sofrimentos da nossa vida não é necessariamente para nos destruir, é sempre um propósito maior. Quando Pedro é preso, há um efeito na vida só de Pedro. O que é que o texto diz? Pedro teve um relacionamento mais profundo com Deus por causa do sofrimento dele. Não é isso que o texto aponta. O texto aponta dizendo o seguinte: porque Pedro foi preso, a igreja ora. Não perca essa perspectiva. Os nossos leves e momentâneos sofrimentos, foi assim que o apóstolo Paulo descreveu, não podem ser comparados com o peso de glória que isso produz em nós, mas em todos aqueles que estão ao redor.
Será que a igreja ia intensificar as orações se Pedro tivesse sido simplesmente liberto e voltado para Jerusalém e dizendo assim: olha, Tiago foi morto, graças a Deus, está com o Senhor, mas eu estou aqui com vocês. Será que a igreja ia orar? Entenda, o sofrimento que acontece na sua vida não é necessariamente só por causa de você. Você às vezes fica procurando, o que que eu fiz para estar merecendo isso? O que que eu fiz para estar passando por isso? Meu Deus, eu não mereço isso. Isso é indigno contra mim. Isso não está certo. Eu não fiz nada. Eu procurei. Eu me dediquei. Eu me doei. E ainda estou enfrentando isso, Senhor. Ei, os seus sofrimentos não diz respeito apenas a você. O quanto pessoas são trabalhadas ao seu redor porque você está sofrendo. O quanto Deus se utiliza disso para fazer pessoas crescerem. E lembre-se, você nunca está só no meio do seu sofrimento, porque existe um pastor, um supremo pastor, que leva você para as águas de descanso, refrigera a sua alma, e mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque ele é contigo, por onde quer que você ande. Então você sofre não solitariamente, mas você sofre sempre com propósito. O propósito aqui está muito claro e estabelecido. Pedro vai sofrer, Tiago já está promovido, mas a igreja vai orar. Então Deus controla o sofrimento. Deus não deixa sofrimento escapar. Deus não perde a oportunidade para com que os nossos sofrimentos produzidos por causa da nossa queda, não esqueça disso, produzido por causa da nossa desobediência, produzido por causa dos nossos primeiros pais que resolveram desobedecer ao Senhor, nunca esqueça de onde começou o sofrimento. A gente tem uma perspectiva de esquecer e colocar tudo na culpa de Deus. Tudo na conta do Senhor. Mas fomos nós que decidimos e continuamos decidindo deliberadamente ir contra a palavra do Senhor. E todas as vezes que a gente vai contra a palavra do Senhor, nós colhemos sofrimentos. E às vezes nós estamos obedecendo a palavra do Senhor e vamos colher sofrimento. Ok. Mas tudo tem propósito. Tudo tem um objetivo, que é fazer com que a gente cresça, a gente se conforme à imagem do Senhor Jesus, mas, sobretudo, também outras pessoas ao nosso redor cresçam também. Nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos dentro da igreja. Então, Deus não desperdiça sofrimento. Deus controla sofrimento. Deus não tem prazer quando os seus servos estão sofrendo, mas Ele tem propósito quando os seus servos estão sofrendo. Aprenda isso. Isso é muito importante para nós. Segundo ponto do nosso sermão de hoje, do texto de Atos 12. Primeiro, Deus controla sofrimento. Segundo, não esqueça, Deus intervém quando a igreja ora. Deus intervém quando a igreja ora. Veja os versos de 5 a 19. Os 5 já lemos, que a igreja está orando enquanto Pedro está preso. Veja o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio de anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu
ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo aos sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Acompanhe a história, não perca o roteiro aqui. Primeiro, Herodes resolve maltratar, mata Tiago e lança Pedro na prisão. Depois, agora, o povo está orando. E Pedro, miraculosamente, é salvo daquela cadeia. Salvo de uma maneira que nem os guardas perceberam, nem os soldados entenderam, foi nada no outro dia. Ele foi guiado pela cidade, os anjos deixaram ele dentro da cidade, depois de haver soltado da prisão, guiaram, colocaram dentro da cidade e desapareceram. Como dissesse assim: agora pronto, você já sabe o caminho. E ele sabia tanto o caminho que foi parar na casa que está descrita no texto. Quando ele chega na casa, ele bate a porta e vem uma criada e diz: é Pedro. E corre, de vez de abrir a porta, ela corre ensandecida, dizendo: é Pedro. Veja, a gente tem muitas, ou pelo menos algumas lições para aprender disso aqui. Veja só, primeira coisa é que Deus intervém quando a igreja realmente ora. Lembre-se, qual era que tinha sido o plano de Herodes? Vou prendê-lo, é festa dos pães asmos, preparação para quê? Para a Páscoa. Lembra-se que Jesus também ficou preso durante a Páscoa, lembra-se? E foi crucificado na sexta-feira pascual. Então, o que ia acontecer com o seu Pedro? A mesma coisa, possivelmente, que aconteceu com Jesus. Mas Deus interveio. Ao intervir, o Senhor não deixa que o destino de Pedro, agora, nesse momento, seja o mesmo do seu Senhor. Mas vai ser. Porque a história diz que Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro pediu aos seus algozes que não crucificasse como foi crucificado seu Senhor, que colocasse ele de cabeça para baixo. Então entenda, absolutamente, quando Deus está controlando os sofrimentos e quando a igreja dele começa a orar, ele vem, intervém e livra Pedro daquela situação por causa de quê? Da oração do seu povo. Mas só da oração? Não, porque Deus queria trabalhar muitas coisas na vida da igreja. Primeiro, que a gente vê imediatamente ao texto, quando você ora, você espera a resposta? Ou não? Ou você ora apenas para cumprir tabela? A causa, às vezes, é tão impossível que você não espera a resposta. Você só ora para dizer e cumprir com a sua consciência que você orou. Qual é a prova que esses discípulos estão orando apenas para cumprir tabela? Porque quando a resposta da oração chega na porta, ninguém acredita. Quem foi que acreditou? Ninguém. A pobre da Rode viu, também ao invés de abrir, saiu louca para dentro de casa dizendo: olha, é Pedro. Mas aquele é Pedro, sem, mais alucinada com o que estava acontecendo, mais atônita do que propriamente com toda a convicção, dizendo: eles, levante-se, vamos agradecer agora ao Senhor, porque Deus respondeu às nossas orações. E aquele grupo que estava dentro da casa diz o quê? É nada. Ô, Rode, tu tá vendo coisa, Rode? Tu sabe o que é aquilo? Aquilo é um anjo de Pedro. Tu tá vendo coisa. O problema, meus irmãos, é que as nossas orações às vezes são muito protocolares.
A gente ora só para cumprir tabela. A gente ora não acreditando. A gente ora não esperando. Todas as vezes que eu estou expondo esse ponto, eu sempre me lembro daquela jovem no sertão nordestino que sua igreja resolveu orar absolutamente por chuva. E ela um dia, num ciclo de oração, da tarde, ela saiu com a sua sombrinha. E ao chegar lá, ela foi ridicularizada. Menina, tu não tá vendo que já faz tanto tempo que não chove? E esse céu aí tá um céu aberto, não tem um pingo de nuvem. O que é que tu veio fazer com essa sombrinha? Ela disse, eu vim esperar a resposta da nossa oração. O céu pode estar aberto. Se você está orando por chuva, leve a sombrinha. Leve a sombrinha. Aprenda isso. Nós precisamos orar confiadamente que o Senhor vai nos dar a resposta. Nós precisamos orar sabendo que Deus vai intervir de um jeito ou de outro. Se a resposta dele é não ao que nós estamos pedindo, ele está intervindo na situação porque nós estamos esperando algum tipo de definição. Agora, se a resposta também é assim, fiquemos certos de que o Senhor irá providenciar todos os meios para nos livrar daquela situação, como livrou Pedro, mandando um anjo. Ei, lembre-se, o texto é claro, era 4 escoltas se revezando dioturnamente. Não tinha possibilidade de Pedro escapar. Era impossível aos olhos humanos. Mas para Deus nada é impossível. Ele, quando quer intervir, ele simplesmente intervém. Então, quais as aplicações desse ponto para nós? Primeiro, devemos orar. Devemos orar de fato. Não devemos orar de forma protocolar. E mais do que orar, devemos esperar a resposta às nossas orações. Porque Deus há de intervir naquela situação que a gente não tem mais nenhum tipo de chance. Deus há de intervir. Deus há de intervir de várias maneiras. E não esteja preparado para a multiforma de que Deus pode responder a sua oração. Esteja preparado para ele dizer não, esteja preparado para ele dizer sim, esteja preparado para ele dizer não é agora, espere mais um pouco, esteja preparado para ele dizer o seguinte, olha, você tem uma boa intenção, mas eu tenho outro projeto para a sua vida. Esteja pronto para qualquer tipo de oração que você esteja fazendo nesse momento. Porque o Senhor não deixa nenhuma das nossas orações sem resposta, porque ele sempre intervém quando o seu povo clama. Por que ele faz isso? Porque a oração do justo tem muito poder? A oração do justo tem efeito, tem poder sim, porque ele disse que ele decidiu governar os seus projetos e planos através da oração também dos seus santos. Por isso que a oração do justo tem poder. Agora, é a oração do justo que determina todas as coisas? Não. Mas por que a gente ora então? Porque a gente quer que ele intervenha na nossa situação, mesmo dizendo não para nós, mesmo dizendo sim. A gente só quer a resposta dele. E é por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que se dedicar. É por isso que a gente tem que realmente orar de verdade. Não fazer aquela oração protocolar, doida para acabar, sem nenhum tipo de concentração, que você não fala com Deus. É gastar tempo com o Senhor o dia inteiro. É orar sem cessar. Sabe o que é isso, orar sem cessar? Não é quando você organiza só os seus pensamentos e você começa ao Pai, por meio do Espírito Santo, e encerra sempre em nome de Jesus. Não é aquela oração simples, quando você está diante de uma situação diária da sua vida e você simplesmente diz assim, Senhor, tenha misericórdia agora. Senhor, me dê sabedoria agora. Senhor, me dirige agora. Dirija cada palavra que sai da minha boca. Acostume-se a viver em espírito de oração. O tempo inteiro. Todo o tempo. Não deixe com que o acúmulo de suas atividades diárias abafe, mate o seu relacionamento com o Senhor. Faça com que você se distancie dele. Não, por favor, continue insistindo, continue buscando, continue se relacionando. E certamente ele intervirá na sua situação. Lembre-se sempre que o princípio da oração não é mudar Deus. O princípio das nossas orações é mudar nós mesmos. Deus quer que a gente ore, não porque ele não sabe o que vai fazer com a sua vida. O que você quer aí? Pede aí para mim, que eu agora vou decidir. Vai, diz o que você quer. Porque eu não sei mais o que eu faço. Não sei se você gosta disso ou daquilo. Vai, ora para mim, ora. Deus já sabe o que é melhor para você.
Deus sabe todos os seus caminhos. Deus conhece, Ele que te formou, Ele que te criou. Ele não precisa ouvir de você o que você quer. Ele quer que você diga o que você quer para que o coração seu seja alinhado e o meu coração seja alinhado à vontade dele. Mas ele não precisa saber o que você quer. Ele já sabe o que é melhor para você antes de você dizer. Mas ele quer que você diga para que a relação entre pai e filho aconteça, para que essa íntima relação aconteça, para que ele, como pai, proteja a gente, para que ele, como pai, direcione a gente. É só isso que ele quer. Ele quer manter-se no relacionamento de Deus e servo, mas muito mais de pai e filho. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar assim: Senhor, nosso Deus soberano, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Já viu esse tipo de oração bem formal? Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensinou a orar a um pai e não a um rei apenas soberano que está sentado no seu alto e sublime trono. Jesus nos ensinou a orar a um pai que é celestial, que está acima de nós, mas que também está próximo de nós. Um Deus de perto e não somente um Deus de longe. Terceira coisa, terceiro ponto. Além de Deus consola, controla a igreja quando sofre, Deus intervém quando a igreja ora, Deus remove os obstáculos para a igreja avançar. Veja o verso dos versos 20 ao verso 23 na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestindo-se de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O grande Herodes Agripa I, terceiro na linhagem do grande Herodes, agora está numa disputa com Tiro e Sidom, mas ele está humilhando a população de Tiro e Sidom. Por quê? Porque ele abastece aquela população de comida. E o povo de Tiro e Sidom veio se apresentar diante dele. O que é que ele faz? Ele agora se veste de traje real para mostrar sua imponência, o seu poder. E senta para julgar aquela causa de Tiro e Sidom no alto da sua empáfia e começa a falar. E o texto diz que o povo clamava: é a voz de um Deus, não é a voz de um homem. Esse homem estava impedindo, esse homem era um obstáculo à igreja do Senhor. Esse homem estava impedindo do reino avançar, ele estava matando pessoas, ele estava destronando, tirando do centro o Senhor Jesus na vida das pessoas, ele estava se levantando contra a igreja. E não tem como você se levantar contra a igreja e você se dar bem. Não tem. O Senhor vai remover qualquer obstáculo para a sua igreja avançar. Preste atenção nisso. Qualquer obstáculo. Herodes é exaltado, mas Herodes é ferido. Herodes é morto. Porque ninguém toma o lugar de Deus. Observe, quando o povo diz assim, é voz de Deus, o que é que o povo está fazendo? Colocando Herodes no lugar de quem? De Deus. E Deus não dá sua glória a ninguém. É isso que diz a palavra dele. Ele não divide sua glória com homem nenhum, porque isso é injusto, porque ninguém é como ele. Ele é incomparável, ele é indescritível. Então ninguém é como Deus, ninguém pode receber a adoração de Deus. Ele não permite isso. E o povo estava fazendo exatamente isso.
E certamente, quando nós nos comportamos dessa maneira, quem quer que seja se comporta dessa maneira, se torna um obstáculo à obra do Senhor avançar, que ele vai se encarregar de retirar. Fique tranquilo, Deus vai fazer isso. Então, em que posição nós estamos? Nós estamos na posição de facilitadores de fazer o reino avançar ou de obstáculo? Porque se for de obstáculo, meu irmão e minha irmã, fique certo, Deus vai lhe remover da posição que você está. Porque ninguém fica no caminho do Senhor. Ninguém impede o caminho do Senhor. Lembre-se de algumas histórias. Deus queria salvar Nínive, não queria? O que é que Jonatas, o profeta do Senhor, faz? Vou obstacular isso. Vou criar dificuldade. Não vou. Não vai. Beleza. Ok. Vou para uma direção oposta. Se era para ir para o norte, Jonas estava indo para o sul. Ok. Não vou ser eu que vou pregar a palavra para aquele povo de Nínive que só destruiu Jerusalém, que só matou meus irmãos. Eu não serei um canal de bênção para eles. Foi essa definição, a decisão de Jonas no seu coração. E ele trabalhou nisso. Como é que ele fez? Pegou um navio em direção oposta a Nínive, mas aí Deus sempre retira os obstáculos para que a sua obra aconteça. Ah, não vai querer ir não, né, queridão? Então toma logo aqui uma tempestade nesse mar e começa o navio querer afundar. E aí Deus aperta o coração dele também para ele confessar que o problema era ele no barco. Ele diz, pode me jogar no mar. Pode me jogar que eu já sei. Sou eu o problema aqui. Quando ele pede para se jogar no mar, você acha que ele tinha alguma expectativa que Deus ia salvá-lo ou ele queria morrer? Jonas está de novo criando um obstáculo para que Nínive seja abençoada. Me mata, não tem profeta para ir lá. Ah, é? Beleza, Deus vai retirar de novo o obstáculo. Sabe qual é o obstáculo? Como é que ele retira? Uma baleiazinha, um peixezinho grande. Vai lá, come Jonas, bota Jonas no estômago e vomita Jonas na praia. Você vai, porque não tem ninguém que crie obstáculos para que a obra de Deus avance. O que é que Jonatas faz? Jonatas de novo cria outro problema. A pregação mais curta e mais sem lógica que eu já ouvi em todos os tempos. Você já viu aquela pregação de Jonas? 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Isso é pregação de alguém? Deus, mais uma vez, pega a pregação ruim de Jonas, adapta e aplica no coração do povo e toda a cidade é convertida. Sabe quantas e quantas vezes eu e você vamos atrapalhar a obra do Senhor? Nunca. No dia que nós estivermos nessa posição, Ele vai nos tirar dali ou vai mudar a disposição do nosso coração. Ninguém cria obstáculos para a igreja avançar. Ninguém. Se você está nessa posição, meu irmão, se você está servindo só para servir, se você está sendo um homem, uma mulher vazia, que apenas está fazendo porque alguém está mandando você fazer, saia dessa posição, ou senão Deus vai lhe retirar daí. Modifique, ore ao Senhor, peça para mudar a disposição do seu coração. Deus não tem esmola com o seu serviço, Deus não precisa da esmola do seu serviço. Ou você vem aqui, ou faz com alegria, ou fica em casa. Ou você vem aqui, ou dá tudo que você tem para dar, ou Deus vai levantar outras pessoas. Não precisa você vir aqui assim desse jeito. Para se vir, não. Deus não precisa do seu favor. Deus não precisa da esmola do seu tempo. Deus não precisa de nada que você faça para Ele, porque Ele vai fazer a obra dele avançar com outro no seu lugar. Com outra pessoa no seu lugar. Então paremos com esse orgulho, dessa besterol de quando a gente está servindo, que tem que ser da nossa maneira, do nosso jeito, senão eu estou fora. Então você vai ficar fora, você vai ver a igreja avançando. A igreja avança. Com você ou sem você, queridão. Comigo ou sem eu. Não importa. Eu nunca me coloquei aqui na posição e vocês não se devem colocar na posição que vocês são indispensáveis. Eu sou indispensável. Ninguém aqui é indispensável. Não está querendo servir? Vai embora.
Agora entenda, se você tiver um chamado, ele vai fazer como Nínive, viu? Como Jonas. Vai pegar você e vai colocar você na posição que você está fugindo. Porque se você tiver vocação para isso e chamado para isso, não adianta fugir não, ele vai te encontrar. Eu já passei por isso. Já fugi demais. E agora eu não quero mais fazer isso. Então, meus amados irmãos, cuidado para que você e eu não sejamos o obstáculo que está impedindo a obra avançar. Porque você só quer do seu jeito, só quer da sua maneira, só serve se for do seu tempo, no seu timing. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor. Nós temos o grande privilégio de servir ao Senhor. É grande honra fazer parte do povo de Deus e poder servi-lo com algum dom e talento que ele tenha nos dado. É honra para nós. Não tem que ser obstáculo, não tem que ser pesado, tem que ser alegria, satisfação e gozo por fazer a obra do Senhor. E a última coisa, último ponto para a gente encerrar. O ponto 4 é os 2 versos finais do texto 12, de Atos 12. Deus avança o seu reino. Lembre-se, Deus controla sofrimento, Deus intervém, Deus controla, Deus intervém, Deus remove, Deus avança. Deus controla, Deus intervém, Deus remove, Deus avança o seu reino. Observe que está aí no verso 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Esse entretanto é uma partícula adversativa dizendo o seguinte: está vendo o que Herói estava fazendo? Está vendo o que estava acontecendo? Está vendo a mortandade? Deixa eu dizer qual é o resultado disso. A igreja vai crescer. Acabou. A igreja vai avançar. A igreja vai continuar, querendo você ou não, estando você aqui ou não. A igreja vai continuar. Porque quando a igreja é projeto do Senhor, ninguém destrói. Ele avança o seu reino. Veja o verso 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Por que a nota de rodapé do verso 25? Porque lembra-se que Barnabé tinha sido enviado de Jerusalém para socorrer, para ver o que estava acontecendo em Antioquia, no capítulo 11, lembra-se disso? Vai lá, testifica se o que está acontecendo lá em Antioquia é realmente da parte do Senhor. E Barnabé chega lá, vê que realmente a graça do Senhor tinha sido sobre aqueles irmãos, gregos de origem, e aí o que ele acontece? Que ele chama Paulo para ensinar, se lembra, discipular durante 1 ano, e agora o texto está dizendo que estava cumprida a missão de Barnabé e Paulo, e agora eles estavam voltando para Jerusalém, levando o quê? Também consigo João, apelidado de Marcos. Por quê? Porque a missão de socorrer também naquela fome. Se lembra que Ágabo tinha dito, vai aparecer dias de fome, e aí eles mandam Barnabé e Paulo até Jerusalém socorrer com comida, e agora eles estão voltando de novo de Jerusalém para Antioquia. Por quê? Por que Lucas encerra o capítulo 12 com esse movimento? Porque se tem movimento acontecendo no reino das trevas para impedir a igreja crescer, existe movimento da parte do Senhor fazendo a igreja crescer, fazendo a igreja avançar. Se o reino das trevas se levanta para aplacar o avanço da igreja, para obstacular, lembre-se, Deus está fazendo o movimento contrário. Deus está levantando homens para fazer cumprir missão. Está aqui, ó, missão cumprida. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, tem homens cumprindo a missão. Quando tem homens e mulheres relaxadas na obra do Senhor, por outro lado, tem homens cumprindo a missão, homens e mulheres piedosas que estão cumprindo a missão. Quando tem pessoas que não estão comprometidas com a obra do Senhor, mas por outro lado existe uma gente dando a sua vida, morrendo, deixando-se desgastar pelo evangelho do Senhor Jesus. Eu espero que eu e você estejamos na mesma maré que Deus está conduzindo o seu reino e a gente não esteja remando contra isso. Porque se tivermos, ele há, se nós somos povo dele, se nós somos servos do Senhor, ele há de alinhar o caminho das nossas vidas.
Então, qual é a aplicação para nós? Quando a igreja, sua igreja, estiver passando por um momento maravilhoso de crescimento, de expansão, glorifique o nome do Senhor e saiba que o mérito é só dele. Quando sua igreja estiver passando por dificuldades, momentos que as coisas parecem não andar da forma que a gente gostaria, parece que a gente está remando e dando passadas, lembre-se, a obra é dele. Vamos identificar o que está obstaculando, vamos orar para que ele remova, porque a obra vai continuar avançando, mesmo quando a igreja não está do jeito que a gente gostaria. Nunca a igreja vai parar. Ele vai trocar de peça, trocar de líderes, trocar talvez até de pastor. Não importa. Mas a igreja continuará avançando, porque ela é de um Deus que faz o seu reino avançar. Deus não prometeu que sua igreja não sofreria. Nunca ele fez essa promessa. Me prove nas Escrituras. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nunca o Senhor prometeu que a igreja não sofreria, mas ele prometeu que o seu reino avançaria. Isso ele prometeu. E isso ele está fazendo. E isso ele está cumprindo. Ele jamais disse que a gente não enfrentaria sofrimento. Agora ele disse: o meu reino vai avançar. O reino de Deus está próximo. Se prepare, ele está avançando. Atos 12 começa com uma espada e uma prisão e um rei poderoso, mas termina com a palavra de Deus crescendo e se multiplicando. Atos 12 é a demonstração que sofrimento não impede a obra de ser feita, que sofrimento faz parte da obra a ser feita. É assim que acaba Atos 12. Começa com espada, termina com a palavra. Começa com sofrimento, termina com a glória de Cristo, que faz com que sua palavra avance. Os homens poderosos podem prender servos de Deus, mas nunca eles podem desfazer o que Cristo fez na cruz do Calvário. Jamais. Cristo morreu pelo seu povo, e o seu povo será alcançado. A pregação do evangelho vai ser espalhada por todo o mundo, está sendo. Pessoas vão dar vidas e morrer por causa dessa mensagem. Muitos estão morrendo, muitos já morreram, estão morrendo, e muitos morrerão por causa dessa palavra. Porque Deus não deixará ela voltar vazia. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, morreu no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado para que a gente não tenha apenas discurso, mas tenha esperança, tenha vida nele. E que a gente possa sofrer por causa dessa causa e avançar mais essa causa. É isso que essa palavra de hoje, de Atos 12, nos garante. Vamos sofrer, vamos, mas Deus controla. Vamos orar, vamos, porque ele intervém. Vamos sim, de todo caso. Não só apenas entender que ele controla, entender que ele intervém, entender que ele remove os obstáculos, mas também entender que ele vai fazer a sua obra avançar o tempo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, que está preocupado com a sua segunda-feira, amanhã você está cheio de problemas para resolver. Uma semana que te espera cheia de lutas e desafios. Eu gostaria que a sua semana fosse mais leve. E a forma dela ser mais leve é você entender que você serve um Deus que intervém quando você ora, que controla os seus sofrimentos, que remove todo o obstáculo da sua vida. E lembre-se, ele só está fazendo isso porque ele não quer a sua vida pela sua vida, ele quer você na missão dele. Você na missão dele. Seus projetos, suas carreiras têm que convergir para a missão dele. Tudo que você faz durante a semana precisa convergir para a missão dele. No domingo você vem aqui, se fortalece, se prepara e daqui a poucos instantes você volta para casa para servi-lo na segunda-feira. Não esqueça disso. O domingo nosso tem que ser esse oásis, essa comunhão, esse fortalecimento. Mas durante a semana a gente tem que pegar todos os dons e talentos, toda a nossa vida que ele deu e encaixar na missão dele. Porque aí nós teremos propósito. Nós teremos sentidos dessa vida. E certamente nós conseguiremos avançar não só o reino,
mas a sua própria vida, em direção a se parecer cada vez mais com Cristo e menos com você mesmo. Esse é o nosso desejo para essa semana. Que essa semana seja ricamente abençoada sobre sua vida, na perspectiva de que você encaixe a sua vida no reino. Porque Deus faz avançar tanto a sua vida por causa do reino dele. Nunca o contrário. Ele não avança o reino por causa de você. Ele faz você avançar por causa do reino. Lembre-se disso. E que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento.